Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia e nós estamos aqui com mais um vídeo da Arquétipo, um estúdio de design voltado para a criação de marcas incríveis com propósito e essência. Se você se identificou e quer saber mais, clica no link da descrição que eu vou deixar aqui embaixo. No vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a conciliação da faculdade de design com o trabalho na área de design, que foi um pouquinho do que eu passei, uma das minhas últimas experiências, que eu quero compartilhar aqui com você que está passando por essa mesma fase, que pretende passar ou que tem curiosidade sobre a área e gostaria de saber um pouquinho mais sobre como é esse universo. Muitas vezes, num processo de amadurecimento pessoal, profissional, social, a gente se sente despreparado durante a jornada, durante todo o processo que a gente está trilhando e ficamos frustrados, tendo como a tendência principal do ser humano de desistir. Esse não é um vídeo para desencorajar você, muito pelo contrário. Esse vídeo vem com o intuito de mostrar que às vezes, mesmo a gente se sentindo que não está pronto para passar por essa fase, ou a gente se sentindo um pouco frustrado com o desempenho, muitas vezes é só uma fase e que a gente vai conseguir passar por ela. Então, para isso, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, como foi para mim passar por esse período que não é uma exceção, muitas pessoas passam por essa conciliação do trabalho com a faculdade e de toda essa questão de ter um processo de amadurecimento de carreira, mas eu acho muito importante de compartilhar nossas experiências para que a gente possa realmente encontrar no outro conforto também e passar por essa fase juntos. Quando eu iniciei a faculdade de design, eu vou confessar para vocês que eu não tinha muita perspectiva de carreira dentro dessa área, porque eu não conhecia nada do design. Então, era um universo realmente muito novo para mim. Muitas pessoas já começam na área com experiências anteriores, que gostam de fazer isso na infância, ou que têm alguma ligação, já foram se desenvolvendo, mas não foi o meu caso. Os meus principais e primeiros contatos com o design foram realmente nessa parte da faculdade. Mas eu me encantei muito pela área, me apaixonei por tudo aquilo que eu vinha aprendendo. E ali dentro da faculdade, além dos projetos para as matérias, ou enfim, para o desenvolvimento ali dentro, e também depois projetos para familiares, como freela, para amigos ou conhecidos, eu tive meu primeiro contato realmente trabalhando na área, que foi com um estágio, uma etapa importante da faculdade, e depois a efetivação. E esse estágio, essa efetivação, eles fizeram uma parte muito grande na minha história como profissional, porque eles me permitiram amadurecer realmente o meu olhar gráfico dentro do design e também desenvolver mais habilidades manuais, habilidades de projeto, conseguir olhar realmente uma criação dentro do design pensando de maneira estratégica e pôde me proporcionar grandes momentos de desenvolvimento realmente e amadurecimento. Em paralelo, a gente iniciou aqui com a Arquétipo e eu pude encontrar um lado muito forte dentro desse projeto todo, que eu também gosto e pude desenvolver habilidades que foi dentro do empreendedorismo. Então, além de lidar com a parte da criação, lidar com todas as outras partes que envolvem um empreendedor nessa área empreendedorística e conciliar tanto essa parte da criação quanto essa parte administrativa. E tudo isso aconteceu enquanto a faculdade ainda acontecia. Então, o meu descobrimento como profissional, o início da minha carreira como profissional, surgiu no desenvolvimento e no decorrer da minha carreira de estudante, no meu processo de amadurecimento como estudante. A minha faculdade de design, teve a duração de 3 anos. Na verdade, ela aconteceu em 4, porque no meio disso tudo aconteceu uma pandemia, né, de conhecimento de todos nós. A pandemia da Covid, ela veio e fez com que o ano ficasse realmente estagnada. E esse ano estagnada foi um ano muito importante para o desenvolvimento da Arquétipo. Então, foi onde surgiu a ramificação do terceiro braço aí de profissional e estudante. Os meus primeiros 2 anos da faculdade não vou comentar muito aqui, porque eles foram realmente presenciais. O primeiro ano minha dedicação estava quase que 100% para a faculdade, então quando você tem só uma área para focar, sendo essa área estudantil, as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis. A partir do segundo ano eu já trabalhava, eu estagiava, e eu realmente passava o maior tempo do meu dia entre essas duas áreas, né, do estudo e do trabalho. Chegava em casa apenas à noite, mas como é uma etapa que já passou há um tempo, foi em 2019, eu não tenho muito como comentar com vocês aqui com fidelidade tudo aquilo que eu senti, porque eu acredito que conforme a gente vai passando por outras ocasiões, as nossas percepções do passado vão mudando e a gente acaba talvez aliviando um pouco como foi o sentimento daquela época. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo agora, porque o meu ano passado foi o último ano da faculdade, um ano que conciliou realmente essa área de trabalhar
efetivada, de trabalhar com arquétipo, de estar fazendo faculdade, sendo uma faculdade que tinha o ano do TCC, que é uma etapa muito pesada, mas importante. E também tinha uma pandemia, né, gente? Então, tudo se intensificou de uma forma muito grande. E como passou há pouco tempo atrás, né, me formei ano passado, eu ainda sinto que eu tenho essas percepções mais vívidas aqui na minha mente para que eu possa compartilhar com vocês de uma maneira mais fiel tudo aquilo que eu senti e que eu passei, para trazer uma parte mais real, realmente, dos acontecimentos. Bem, então basicamente trazendo aqui para vocês um pouquinho, né, já trouxe todo esse contexto de como aconteceu, de como estava o meu ano de conciliação, e eu acho importante trazer aqui, porque eu aprendi algumas coisas depois desse processo que eu vou compartilhar com vocês no final. Mas antes disso, eu queria trazer alguns ensinamentos, algumas das coisas que eu pude perceber no passado que foram muito importantes para que eu conseguisse passar por esse tempo, conciliar todas essas minhas demandas e finalizar com o meu objetivo concluído e 100%. Então, para começar, acho que uma das coisas mais importantes que eu precisei fazer para conseguir passar por essa etapa foi um planejamento. Não tem como eu falar dessa etapa toda sem falar disso, sem falar do planejamento, porque foi extremamente importante para mim. No começo do ano, até ali a metade, o primeiro semestre, esse planejamento ele era um pouco mais fluido. Então, eu tinha, obviamente, datas para fazer todas as coisas, eu tinha as minhas metas, os meus objetivos. Além do TCC, eu tinha outras matérias na faculdade que eu precisava passar, que eu precisava fazer e alcançar as demandas. Lembrando que ano passado eu fiz 3 semestres num ano, então ao invés de serem só 2, foram 3 por conta da pandemia. Como se fosse 1 ano e meio dentro de um só. Então as coisas foram realmente muito corridas. Mas as primeiras matérias, o primeiro semestre do ano foi um pouco mais tranquilo e pro final foi ficando cada vez mais difícil. Então, chegando no final do ano, eu precisei realmente contar horas, então foi tudo muito contadinho, um cronograma muito bem fechadinho. Quanto tempo tinha para fazer cada uma dessas coisas, e isso foi crucial para que eu conseguisse alcançar todos os objetivos, fazer tudo com realmente da maneira que deveria ter sido feita. Porém, esse planejamento você tem que levar em conta e tem que saber que você tem que colocar prioridades. Então, acabou que no final do ano, quando chegou, obviamente, essa etapa mais intensa de toda essa estrutura, eu precisei abrir mão de algumas coisas. Uma delas foi a criação de conteúdo, então vocês podem até notar que aqui no canal, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, a Sara estava aparecendo mais nos stories, ela também estava produzindo mais conteúdos aqui pro YouTube e eu precisei ficar um pouco de lado, porque eu não poderia abrir mão dos nossos projetos da Arquétipo. Obviamente, eles são a prioridade aqui, nós somos um estúdio, uma empresa muito séria, então a gente preza muito pela realização desses projetos e não poderia abrir mão na minha faculdade, porque obviamente o meu objetivo final daquele ano era terminar e finalizar ela, estar formada, que agora é uma realidade. Então eu precisei abrir mão de uma outra etapa que, graças a Deus, graças a Sara, ela conseguiu lidar e segurar as pontas aí pra gente. Mas o planejamento é muito importante e com essa consciência de prioridades para que você saiba quais são as etapas e os objetivos que você tem que cumprir primeiro e quais são as suas prioridades menores para que você possa abrir mão eventualmente em algum momento. A segunda parte importante para todo esse desenvolvimento, para passar por essa etapa, foi ser rodeada de pessoas que estão prontas para te ajudar e também saber que em algumas coisas você vai ter que delegar algumas funções. Então, como eu disse, a Sara foi extremamente fundamental para mim nesse processo, como minha sócia. Ela realmente conseguiu segurar as pontas e também como criadora de conteúdo. Então, se eu não tivesse com ela, provavelmente, se fosse o canal solo, uma empresa solo, teria ficado algumas coisas paradas. Mas essa é a vantagem de trabalhar em equipe e de ter alguém de confiança trabalhando com você. Mas em outras questões também é importante delegar. Então, a gente sabe que como empresa, às vezes a gente quer abraçar muitas coisas e fazer várias etapas, mas às vezes é necessário que a gente delegue essas funções para terceiros. Então, foi algo que a gente acabou fazendo também no passado com projetos pessoais da Arquétipo, o desenvolvimento da nossa própria marca. Ao invés da gente acabar desenvolvendo e colocando o dedinho ali no processo, a gente preferiu delegar para terceiros e isso acabou ajudando bastante a gente também nessa etapa. E, por fim, nesse sentido de estar rodeado de pessoas, realmente pessoas que se importam com o seu processo e estão prontos ali para te auxiliar a sair um pouco da sua bolha também. Então, para te dar uma força, para realmente estar trazendo essa leveza de fora, né? Porque às vezes a gente fica tão focado num objetivo, tão focado dentro dessas áreas
acadêmica ou profissional, que a gente acaba esquecendo que a gente tem outras áreas da nossa vida muito importantes também. Então, essas pessoas que têm a consciência da fase que você está, sabem que é preciso dedicação, também sabem que é preciso que você dê um espacinho e um tempo. Então, é bom ter essas pessoas ao redor para que elas consigam te puxar um pouquinho, às vezes, para a parte do descanso, que é extremamente fundamental. Falando nisso, essa parte de criar uma rotina, incluindo descansos, eu diria que é uma das partes mais fundamentais e que eu teria feito diferente durante o meu processo, teria incluído mais essas pausas, principalmente nessa área criativa. A gente precisa muito de um descanso para nossa mente funcionar, para a gente ter ideias mais claras, para a gente conseguir olhar realmente o nosso derredor com mais clareza. E não foi muito o meu caso, eu precisei realmente dar um gás ali e acabei deixando essa parte um pouquinho de lado, mas eu poderia ter aberto mais esse espaço, e é isso que eu recomendo aqui para vocês também. Criar uma rotina com descansos. A sua saúde mental também agradece. Saber que essa etapa é só uma etapa, ou também saber que é uma fase, também é super importante. Foi muito importante na minha jornada. Porque dentro desse processo, dessa jornada que você está traçando, às vezes parece que aquilo não vai ter fim. E eu sei que muitas vezes acaba sendo desencorajador, ou acaba sendo bem cansativo, bem exaustivo, parecer que não vai acabar, mas eu digo pra você que vai. E essa era uma das coisas que, apesar de muitas vezes eu estar cansada e não conseguir enxergar, eu lembrava pra mim mesma durante o processo. Eu falava, não, esse dia vai chegar, já tem até a data marcada, tem um prazo de validade, não vai ser pra sempre. Eu sei que eu estou cansada agora, eu sei que eu posso estar exausta, mas esse processo vai acabar e é só uma fase da minha vida, é só uma etapa importante e que eu quero passar. Então, me lembrar disso constantemente me fazia ter mais força para continuar e transformar um pouco daquele cansaço, daquela frustração em motivação para que eu conseguisse realmente caminhar um passinho de cada vez até chegar ao final. Então, principalmente ali na reta final, eu falava com a Sara, eu falava com outras pessoas ao meu redor, não, vai chegar, é até o dia tal, tá chegando, é o fim, tá quase acabando, estamos quase lá, e realmente chegou. Então, eu digo pra você que é muito importante você ter isso consciente na sua mente para que você possa persistir um pouquinho mais e chegar até o final, porque vai valer a pena. E por fim, não teria como eu não abordar essa questão aqui, porque pra mim é uma área fundamental, é uma grande parte de quem eu sou, que é a minha fé. Então, se eu não tivesse tido esse amparo espiritual, eu com certeza não teria conseguido prosseguir. A gente acredita fortemente aqui no Arquétipo que nós precisamos ter esse amparo espiritual para que a gente consiga realmente progredir. E para mim não foi diferente nessa etapa. Além do nosso corpo, a gente precisa também estar equilibrado e forte com a nossa alma e o nosso espírito para que a gente possa ter uma visão mais clara, um objetivo mais claro de que é só uma fase, mas que também é só uma parte da nossa vida, né? A gente tem uma grande história para viver, uma grande história pela frente. Muitas coisas a gente já escreveu, mas muitas a gente ainda irá escrever, e essa é só uma pequena parte dela, que tem algo muito maior nos esperando, e a gente precisa ter esse reforço também para continuar caminhando. Como eu disse no começo, muitas pessoas também já passaram por experiências como essa que eu passei. Então, se você é uma dessas pessoas que já passou por isso, quer compartilhar um pouco da sua experiência, comenta aqui nos comentários um pouquinho pra gente trocar essa ideia. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber um pouquinho mais, alguma outra parte, tem alguma curiosidade sobre esse processo que eu possa responder e te ajudar, também deixa aqui nos comentários. E se você está passando por isso, vai passar por esse processo, eu desejo muita sorte pra você. E te garanto que vai dar tudo certo no final. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Estou muito feliz de ter compartilhado a minha experiência com você. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também para nos ajudar, para ajudar o canal da Arquétipo a crescer, a mais pessoas conhecerem e também para receber mais conteúdos como esse e outros como Criando Comigo, fazendo redesigns, falando um pouquinho mais da área do design. E se você quer ver mais as nossas carinhas em outras redes sociais, vou deixar aqui embaixo o nosso @ do Instagram, para que você possa nos acompanhar por lá também e receber mais conteúdos como esse. Muito obrigada por ter chegado até aqui o final comigo e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!